meus amigos, tudo bem? É muito bom poder falar com vocês mais uma vez, poder estar juntos aqui para mais uma gravação, para mais um vídeo do nosso canal. Eu sei que você estava com saudade, nós estamos aí bastante atarefados com os canais, com os vídeos das lives que nós estamos fazendo. E também por causa da pandemia acabamos tendo que nos afastar um tempo, durante um período não podíamos ter aqui o nosso pessoal de gravação. Mas com a graça de Deus estamos recomeçando. Estou muito feliz de poder ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Pretendemos agora ter vários canais. Estamos começando vários vídeos, né? Falando de assuntos de exegese. Eu sei que vocês têm visto muito e algumas vezes me visto mais como apologeta. Eu, sinceramente, não gosto de apologia. Não acho que ela tenha surtido o efeito que alguns gostariam de ter. E como eu já falei para vocês várias vezes, nós acabamos tendo em muitas situações, de fato, efetivamente, pessoas que consideram e acabam transformando a apologética em um ringue de batalha. Eu tenho recebido vários vídeos, vários áudios aí a respeito de problemas que estão acontecendo. E eu prefiro, sinceramente, levar você à Bíblia. E ao levar você à Bíblia, você tome sua decisão a respeito do que nós estamos falando. Não adianta ficar me mandando, por favor, eu quero só dar um recado para você. Se alguém falou, alguém deixou de falar, alguém atacou, deixou de atacar, não se preocupe em me mandar. Eu te agradeço, mas não se preocupe, porque eu realmente eu tomei a decisão há algum tempo de não participar mais desses pseudo-debates que existem na internet. Porque para mim são pseudo-debates. Acabam sendo brigas. Quando nós estamos ali no Vejam Só, graças a Deus, se pode dialogar. Quando há um diálogo inteligente, não apenas o ânimos adversos, as pessoas atacando e fazendo... você responde e a pessoa faz de conta que não foi respondido absolutamente nada, né? Por outro lado, existem aqueles que gostam de menosprezar e querendo menosprezar os outros. Vocês nunca, com a graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, isso vocês não vão me ver fazendo aqui de maneira nenhuma. Vocês sabem o quanto nós trabalhamos pelo texto bíblico. A minha principal ferramenta de estudo são as línguas bíblicas, línguas cognatas e etc. E a exegese do texto. Eu quero fazer a exegese do texto. Obviamente, em algumas situações nós vamos ter que falar um pouco de defesa da fé, principalmente e muito mais fortemente quando a fé bíblica estiver sendo atacada, nós podemos sim, utilizando a exegese, a história, etc., fazer uma resposta também. Isso posto, nós estamos começando aqui aquela série que vocês viram logo no início, Encontramos o Messias. O que é essa série Encontramos o Messias? Eu tenho recebido, e aí sim, é um papel aí pastoral também, que é uma função que nós não podemos deixar. Eu tenho recebido algumas solicitações já há algum tempo, e eu acabei perdendo o outro computador que eu tinha, com slides, com tudo já preparado para essa série Encontramos o Messias, na qual nós vamos apresentar os argumentos pelos quais acreditamos que Jesus, Yeshua, é o Messias. Há um material circulando pela internet falando que é o guia definitivo contra os missionários, e eu não estou aqui para dizer se A ou B é definitivo ou deixar de ser definitivo, nem atacar pessoas, eu não vou fazer isso. Mas esse guia tem levado algumas pessoas a ter dúvidas. E eu li o guia, não apenas uma vez, eu já tinha conhecido há alguns anos, né? E já de início, falando para você, é um emaranhado de péssimas interpretações do texto bíblico e de meias verdades. E aqui está o grande problema desse guia. Eu conheço rabinos judeus e converso com alguns, com estudiosos judeus que tratam de primar pela veracidade das suas afirmações. O que de imediato eu já digo não é o caso desse material. Esse material contém algumas afirmações, eu vou mostrar algumas agora para vocês. Esse vídeo vai ser mais curto, nós vamos ter aqui alguns minutos desse vídeo, para dar o teor do que vocês vão encontrar na apostila. Então, olhem, e eu peço a você que de maneira espiritual e de maneira acadêmica, espiritual por um lado e acadêmica, você que busca respostas, saiba que elas existem. Aqueles argumentos que são apresentados ali não são argumentos acadêmicos, não são argumentos
que são irrefutáveis, como o autor do material quer fazer crer. Ok? Então vamos dar uma olhadinha em alguns deles aí. Nós vamos então fazer uma série que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor alguns dos argumentos que são utilizados contra Jesus. Nesse primeiro, nós vamos apenas tratar de algumas questões introdutórias, tá bom? Então, primeiro são as questões introdutórias. O Novo Testamento como fonte histórica. Será que o Novo Testamento pode ser aceito como fonte histórica? O autor da apostila, o autor dessa apostila, ele diz que não, que o Novo Testamento é historicamente inaceitável e ele já foi comprovado como sendo falsificação. Olha só, isso é uma afirmativa extremamente mal feita. Nós já vamos ver. Vamos trabalhar também nesse vídeo, além de Novo Testamento como fonte histórica, vamos trabalhar um pouco sobre supostas contradições. A afirmação de que Caifás nunca existiu é feita pelo autor, dizendo que este senhor Caifás nunca existiu fora do Novo Testamento. Ele diz que o procedimento do julgamento de Jesus é totalmente contrário à legislação judaica e o que se sabe daquela época. Será mesmo? Mateus 27 e o Salmo 22, quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, 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 lama sabachthani, e ele diz que o Salmo 22, 2 não contém a expressão, e Jesus inventou, os autores posteriores inventaram essa ideia que nunca esteve presente no Salmo 22 para poder encaixá-la no mito Jesus. Vocês vão ver muitas vezes nessa apostila que esse autor utiliza muitas vezes a ideia de que Jesus é apenas um personagem mitológico, apenas um personagem lendário. Por último, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre problemas de lógica do texto. A Septuaginta e a questão da virgindade, de Isaías 7,14, nós vamos retomar isso numa discussão imediata sobre Isaías 7,14, efetivamente, e também uma afirmação a respeito de Isaías 7,14 que foi feita pelo David Stern no comentário judaico do Novo Testamento. Vocês sabem que eu não tenho muita formalidade, então não vou me prender com algumas coisas, que é feito que teria sido feito no comentário judaico do Novo Testamento, e aí o autor se perfaz dessa citação, suposta citação de Rashi, ok? Vamos dar uma olhadinha então? Você sabe que nós sempre oramos, então é o momento de nós fazermos uma breve oração. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra, principalmente nesse momento para dialogar sobre a veracidade das histórias bíblicas que contam a respeito de Jesus. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco, o Ruach HaKodesh esteja com cada um de nós, para estudarmos o texto e entendermos a Tua verdade em nome do Messias. Amém. E alguém pode dizer, já está orando em nome do Messias, é óbvio que vai defendê-lo. Claro, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Vamos dar uma olhadinha então? Será que os estudiosos do Novo Testamento não aceitam, os estudiosos, na verdade, os historiadores, não aceitam o Novo Testamento como fonte histórica? Olha, eu tenho aqui, vocês estão vendo aí a quantidade de livros, né? Eu tenho aqui. E existe um livro, eu vou pegar aqui para vocês. Podem segurar um pouquinho aí? Não, vamos lá para a nossa informalidade, vocês já sabem disso. Esse livro aqui é Jesus e as Testemunhas Oculares. Eu acredito que está, deixa eu ver se está ao contrário. Está ao contrário. Vamos inverter aqui na nossa filmagem. Isso. Jesus e as Testemunhas Oculares. Olha só que interessante. É do Richard Bauckham. Richard Bauckham é um dos grandes estudiosos, estudioso do Novo Testamento, né? E ele fala a respeito, depois desse calhamaço, eu já li uma boa parte dele. É óbvio, ele reconhece que existem tradições que foram passadas a respeito de Jesus, né? E ele aqui, depois de 663 páginas, ele conclui que o Novo Testamento é, sim, um livro historicamente confiável. Ainda que sim, seja verdade, que haja tradições, o Novo Testamento tem se demonstrado um testemunho confiável e crível das tradições a respeito de Jesus, da história de Jesus. E ele identifica vários modelos pelos quais você pode pensar, demonstrar isso. Por exemplo, os nomes. Capítulo 3, ele fala a respeito de nomes. A questão dos nomes que eram utilizados, demonstrando um conhecimento de primeira mão
a respeito do tempo em que Jesus teria vivido, do tempo dos apóstolos, né, do tempo dos apóstolos, de como os nomes eram utilizados naquela época, de quanto da distribuição dos nomes e a quantidade de nomes que existiam, como eram os nomes mais comuns e etc. E mesmo pessoas como Rudolf Bultmann e outros que eram mais críticos, eles nos mostram que os nomes sim podem ser um indicativo de conhecimento de primeira mão, os nomes judeus palestinos e quantos existiam naquela época. Por exemplo, Simão, na contagem do próprio Balcom, aparecido em 243 inscrições, José, Yosef, 218, Eleazar, 166, Judá, 164, João, 122, Josué, 99. Então você vai incluir aproximadamente 2.953 ocorrências de 521 nomes, ou seja, nomes comuns, incluindo-se aí dos 2.625 ocorrências de 447 nomes masculinos e 328 ocorrências de nomes femininos, nomes que estão no Evangelho e que aparecem também em inscrições do primeiro século. Balcom faz um trabalho fantástico de pesquisa histórica. Além disso, nós temos os testemunhos dos pais da igreja, Papias falando a respeito de testemunhas oculares, ali por volta do ano 100, do ano 130 e alguma coisa, até o ano 130. Papias e Policarpo, que falaram a respeito do Evangelho e que conheceram testemunhas oculares do Evangelho, testemunhas oculares das tradições do Evangelho. Eu recomendo a leitura desse livro aqui, caso você tenha alguma dúvida ainda. Aqui ainda temos como foi feito o processo de transmissão a respeito das tradições de Jesus. Em outras palavras, ele demonstra, e aqui não apenas ele, mas outros historiadores, que o Novo Testamento virtualmente, por mais que hoje o método histórico crítico diga que o Novo Testamento contém tradições e que foram colocadas depois, algo que nós não cremos, eles demonstram que mesmo para esses historiadores que utilizam o método histórico crítico, o Novo Testamento é confiável como testemunha da história de Jesus e das tradições que vieram até nós, que chegaram até nós de Jesus. Obviamente você vai ter autores como Bart Ehrman, que dizem que não. Mas Bart Ehrman tem problemas de lógica e eu quero fazer depois um outro vídeo falando a respeito do Bart Ehrman. Vejam um vídeo do Rosh Thiago Santana a esse respeito também, e vocês vão ver como Ehrman erra em muitas outras coisas. Então, de início, não é verdade que os estudiosos não aceitem o Novo Testamento como fonte histórica. Isso é uma inverdade declarada nessa apostila. Vocês vão ver quantas vezes nós temos inverdades declaradas nessa apostila. Se você tomar, por exemplo, F.F. Bruce, um dos maiores estudiosos do texto do Novo Testamento, ele diz que é uma fonte histórica, mas ele não o faz porque é um crente, ele faz porque é um estudioso. Para que você não pense que são apenas autores cristãos, você pode tomar David Flusser. Jesus, o livro do Flusser está aqui também, mas eu não vou clicar. Está aqui, Jesus. Vamos lá. Nossa, informalidade. Vocês sabem que eu gosto de ser mais assim, né? Então, aqui um autor judeu, David Flusser. Não existe mais nenhum historiador judeu de fato que negue a existência de Jesus. Shlomo Boteach, nas suas discussões com Michael Brown, nos Estados Unidos, e escrevendo a respeito do Kosher Jesus, do Jesus de acordo com a tradição judaica, Brad Young e Jacob Neusner, escrevendo sobre Jesus como um rabino. Jacob Neusner escrevendo a respeito, eu estou falando somente, a maior parte de autores judeus, Neusner escrevendo a respeito de um rabino se encontra com Jesus e descreve a beleza de uma discussão que ele gostaria de ter com Jesus. O livro de Beatrice Boutreau, Jesus segundo o Judaísmo, nos quais apenas autores judeus, especialistas e historiadores escrevem. E a primeira declaração do livro, do primeiro capítulo, a respeito das atitudes judaicas para com Jesus, diz o seguinte: nenhum historiador judeu sério hoje nega a existência de Jesus. Pode-se negar, e aí é uma questão teológica, pode-se negar as suas aspirações messiânicas, as suas declarações messiânicas de divindade, etc. Mas negar a existência de Jesus, a historicidade das tradições que nós encontramos no Evangelho, é não conhecer absolutamente nada da discussão acadêmica e se apegar a apenas declarações pirotécnicas que não têm nenhum tipo de fundamento. Portanto, você que entrou em contato com esse material,
com esse material. Já começa o material. E eu estou aqui eu estou fazendo um tremendo de um resumo. Nós vamos adentrar depois em algumas outras situações de supostas traduções melhores porque foram feitas por um rabino, um suposto rabino, ou por um rabino. E aí vocês vão perceber o seguinte: nem todo judeu de hoje, ou israelita, conhece efetivamente o hebraico bíblico. Conhece verdadeiramente o hebraico bíblico. Mas como assim, pastor? Quer dizer que vocês conhecem mais? O hebraico em Israel, o hebraico bíblico é visto como língua estrangeira, amigos, pelo Ministério da Educação. Muitas afirmações de alguns rabinos, carecem de fundamentação no texto hebraico. E, obviamente, você vai olhar, mas é a língua do povo? Com certeza. E há que se respeitar. Mas há que se perguntar se não estão sendo colocadas informações do hebraico rabínico posterior, ou do hebraico medieval, ou do hebraico moderno, ou mesmo estão sendo colocados conceitos que não têm nada a ver, e eu vou mostrar para vocês algumas informações dessas, não nesse vídeo de hoje, mas num próximo vídeo, de algumas afirmações do autor dessa apostila que não condizem com a análise gramatical do texto hebraico. Não condizem, com todo respeito pelo conhecimento que ele possa ter de hebraico. Não duvido jamais do conhecimento de ninguém. Eu posso duvidar das suas intenções. Como ele pode duvidar das minhas também, e ele tem todos os direitos. Existem 200 evangelhos que são contraditórios? Não, isso é verdade. Existem muitos evangelhos, alguns deles são contraditórios, mas não 200 evangelhos contraditórios. Existem muitos textos que se apresentam como evangelhos, que são datados de tempos muito posteriores aos 4 evangelhos primários, e que os autores e os estudiosos do Novo Testamento, os especialistas, que não têm pendores, e muitos deles não creem, né, em Jesus como figura divina e etc., eles dizem que embora existissem tradições evangélicas distintas, essas tradições evangélicas não podem servir para invalidar a tradição evangélica dos 4 evangelhos canônicos que chegaram até nós e que foram assim reconhecidos pela sua harmonia dentro da sua diversidade. Há um livro do David Black, e eu recomendo a você a leitura, se chama Por que 4 Evangelhos e não mais? Não mais evangelhos. Os evangelhos, esses outros, por exemplo, eles demonstram já de início alguns modelos gnósticos, e eles foram descartados, modelos antissemitas, e foram descartados também, mas os nossos evangelhos não são antissemitas? Não. A correta leitura dos evangelhos que nós temos, dos 4 evangelhos que nós temos, nos mostram algo muito mais bonito de aproximação. E aí uma releitura que nós, na chamada nova teologia, nova perspectiva do cristianismo, nos permite ver o evangelho de uma maneira, os evangelhos, de uma maneira muito mais contextualizada do que a maneira pós-reforma, que muitos de nós acabamos vendo de uma maneira, sim, antissemita. E nisso o autor da apostila tem razão. Mas não é no fato dos evangelhos. Os evangelhos não são antissemitas, mas a leitura que se faz deles, muitas vezes dos evangélicos, muitas vezes protestantes e católicos, e nós cristãos e dos cristãos, ela sim acaba transformando o evangelho em antissemita. Portanto, existem sim muitos evangelhos, muitos. O evangelho de Pedro é um texto estranho, um texto muito gnóstico. Quando ele fala a respeito do julgamento de Jesus, da morte de Jesus, ele joga toda a culpa para sobre os judeus, e isso é muito complicado efetivamente. Ele bebe ali do evangelho de Marcos, em muito sentido, muitas coisas, mas ele vai muito além na acusação. Ele descreve o julgamento de uma maneira quase de diálogo ali. Aqui eu tenho um livro muito interessante do Jean-Dominique Crossan, Quem Matou Jesus. Ele tem várias citações aqui adiante sobre o evangelho de Pedro e a narrativa da morte de Jesus. O David Flusser, ele também fala a respeito de alguns desses evangelhos e como eles deturpam a imagem de Jesus desde o seu chamado evangelho da infância. O evangelho da infância é uma tremenda deturpação da vida de Jesus, aí sim contradizendo os evangelhos canônicos, e por isso os estudiosos os descartaram. Não apenas a tradição da igreja, mas os estudiosos hoje confirmam a tradição da igreja. E isso é interessante, ao invés de demonstrar que é tudo uma farsa, demonstra, na verdade, a inspiração do Espírito trabalhando, do Ruach HaKodesh trabalhando na feitura do evangelho, e na determinação de quais eram os efetivamente canônicos. Porque por mais que haja discordâncias nos evangelhos sinóticos e o evangelho de João, em alguns casos, um endemoniado, 2 endemoniados e assim por diante, questões de ênfase, eles não douram a pílula e não tentam apresentar ideias que estão mais alinhadas com perspectivas que nós hoje conhecemos historicamente como sendo do 2º, do 3º e do 4º séculos. Por isso, tenha certeza, nós temos 4 evangelhos, esses são necessários para nós,
E estes 4 evangelhos, eles contam a verdadeira história de Jesus, de Yeshua HaNotzri, ou de Jesus o Nazareno. Os outros evangelhos nos servem como fontes históricas para demonstrar como certas tradições foram sendo criadas em torno de Jesus. Inclusive o livro do Balkan, ele fala a respeito disso também. E aí você consegue perceber aqui pela leitura dele, quando fala a respeito das tradições, desde o primeiro século, Papias falando a respeito de tradições que os próprios que receberam dos apóstolos, né, de João e etc., e como elas estavam sendo deturpadas por outros. Então há uma linha de verdade, por mais que haja vários outros evangelhos que deturpem, há uma linha que se pode seguir e traçar até os evangelhos anteriores. Nós vamos entrar mais aprofundadamente. Lembrem, eu estou fazendo um vídeo apenas introdutório que vai ficar com quase 30, 40 minutos. Jesus seria uma lenda? O autor dessa apostila, ele fala de Jesus como sendo uma lenda baseada em Ben Stada e Ben Pandera. Queridos, olha só, isso é algo que é algo completamente absurdo. Se você olhar, por exemplo, mesmo os estudiosos que falam a respeito de Jesus no Talmud, e os estudos de Jesus no Talmud, você vai ver que muitos dizem que nem mesmo existem menções a Jesus no Talmud. E eu concordo com essa ideia. A ideia de Yeshu, né, que está no Toldot Yeshu, é alguém que está muito afastado no tempo de Jesus. Ben Stada, Ben Pandera e etc. E mesmo estudiosos judeus e estudiosos relacionados ao tempo de Jesus, que estudam as relações entre Jesus e o judaísmo, que estão no livro da Beatriz Boutros também, rabinos que escrevem, historiadores que escrevem, eles falam que essas referências não devem ser tomadas como sendo de Jesus a Jesus. Por exemplo, Emil Gil Levine, que é judia, uma estudiosa do judaísmo, ela fala a respeito no seu livro The Historical Jesus in Context, da Universidade de Princeton, ela diz o seguinte, similarmente, de maneira controversa, extremamente controverso, é a narrativa, entre aspas, da morte de Jesus. De modo, e ela diz o seguinte, ao ponto que muitos rabinos, expertos na literatura rabínica, pensam que ela não seja uma referência ao Jesus do Novo Testamento. Gustav Daumann, em 1922, no livro dele, Yeshua, ele fala exatamente a mesma coisa. Joaquim Jeremias, em 1960, escrevendo num livro chamado As Palavras Eucarísticas de Jesus, ele chega exatamente à mesma citação, a mesma conclusão, falando ali sobre o Tratado Babilônico Sanhedrin 43a, né? Que diz assim, no dia da preparação, Yeshu foi enforcado. E ele diz o seguinte, citando Daumann também, não se refere a Jesus, mas a alguém com um outro nome parecido, chamado um discípulo de Yeshua ben Peraya, que viveu 100 anos antes de Jesus. É exatamente. Quem conhece a tradição rabínica, que sabe, e está ali no Sanhedrin 107b, e também no Tratado Sotá 47a, vai saber que da história de Ben Peraya, de Yeshu discípulo de Talmid Ben Peraya, que era um feiticeiro que tratou de desvirtuar Israel com a sua feitiçaria e idolatria. E ele passou um arauto, durante dias, proclamando, buscando testemunhas que fossem verdadeiras, que pudessem salvá-lo. E nenhuma testemunha apareceu. A história é completamente diferente. Ele não foi crucificado, não foi julgado por Roma, ou seja, não existe absolutamente nada de semelhança entre Jesus, além da data, entre Jesus e Yeshu, esse Yeshu. O Balkan, por exemplo, no livro que eu acabei de citar para vocês aqui, ele mostra que naquela época, Yeshu é uma referência, porque Yeshu quer dizer que sua memória seja apagada. Entretanto, que o seu nome e sua memória sejam apagados. Mas o Balkan cita e mostra aqui que foram encontradas inscrições e que se referem a duas mesmas pessoas, a Yeshu, na mesma época. Por exemplo, em um ossuário, você tinha os nomes Yeshu e Yeshua. Em outras palavras, em ossuários você tem os mesmos nomes. Esse nome já existia e não foi uma criação rabínica para desvirtuar a memória de Jesus. Mark Alan Powell, num livro chamado Jesus como uma figura na história, como os modernos historiadores me veem o homem da Galileia,
fantástico livro publicado em 1998, na página 34, ele diz o seguinte: os eruditos debatem quanto a se pode haver referências obscuras a Jesus em alguma das coleções dos antigos escritos judaicos, tais como o Talmud, a Tosefta, os Targumim e os Midrashim. E aí ele cita o Sanhedrin 43a, que eu já citei, por exemplo, na noite de Páscoa, eles enforcaram Yeshu. E o arauto, veja só, e o arauto foi proclamando antes dele por 40 dias. Por 40 dias, é o que diz o Tratado Sanhedrin 43a. Isso não está em nenhuma narrativa histórica, ao ponto de que os próprios autores, judeus historiadores, dizem que essa não é uma referência a Jesus. Não é uma referência a Jesus. O Roger Beckwith, no Calendário e Cronologia Judaica e Cristã, publicado em 2005, página 294, ele diz o seguinte: sobre o resto da Baraíta, que declara que ele foi primeiro apedrejado e que sua execução foi atrasada por 40 dias, enquanto um arauto estava procurando alguém, convidando alguém que pudesse dizer uma palavra a seu favor, que pudesse testemunhar a seu favor, sugere que ele poderia estar se referindo a um Yeshu completamente diferente. Completamente diferente. Então perceba, os estudiosos, historiadores, que se debruçaram sobre o Talmud, se debruçaram sobre o Toledot Yeshu, se debruçaram sobre as referências ao Novo Testamento, as referências do Novo Testamento à morte de Jesus e aqueles que poderiam ser similares, demonstram que não há nenhum tipo de semelhança entre Jesus e o Yeshu, né? E o Yeshu do Talmud, tá? Então, assim, é óbvio que você vai encontrar alguns outros que pensam o contrário. Podem pensar o contrário. Você vai ter, por exemplo, o Van Voorst, que escreveu em 2000, que havia a possibilidade de que existissem evidências históricas de Jesus no Talmud. Por exemplo, há uma referência do Peter Schaff, que é de um livro publicado em 2009 chamado Jesus in the Talmud, em que na página 141 ele diz o seguinte: o nome verdadeiro de sua mãe era Miriam, e Stada era um epíteto que deriva do nome aramaico, da raiz aramaica, hebraica, Sat, ou Sete, que é desviar de um caminho justo, de um caminho correto, ou fazer com que alguém se perca, né? Ser infiel. Em outras palavras, sua mãe era chamada Estada porque ela era uma sotá, uma mulher suspeita, ou antes convicta de adultério. Isso é o que essa ideia do Ben Estada, né? o filho da prostituta, né? Ao invés de filho da virgem, que é Pandera, filho da palavra Partenos, que criaram uma história em cima do filho de Pandera, um suposto soldado romano. Obviamente, então, você tem que reconhecer isso. É claro que, assim, o Talmud poderia conter alguma referência a Jesus, claro. O Talmud, a compilação do Talmud acontece no período das grandes disputas, muito tempo posterior à própria história. Tá? Então, ele poderia ter sofrido alterações na Idade Média, como, inclusive, defendem alguns outros eruditos. Por exemplo, Jacob Neusner, Jacob Neusner e John Mayer, eles defendem que, assim, não, eles poderiam ter uma referência a Jesus, mas as ideias foram modificadas na Idade Média, posteriormente, por questões de sobrevivência judaica também, e também já de resposta apologética judaica. Resumindo aqui, tá? Ninguém, independente de pensar ou não a respeito de Jesus ter sido filho de uma prostituta, etc., em nenhum momento se diz que Jesus, que a história do Novo Testamento foi mitologicamente construída em cima dos outros. Não, a referência, em alguns casos, alguns rabinos, etc., os que creem, eles dizem que aquele Jesus era o Jesus, o Ben Estada ou Ben Pandira. O Ben Estada ou Ben Pandira, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui algumas supostas referências a Jesus, né? Por exemplo, uma que dizem no Talmud, é um livro publicado em 1887, que é de Bernhard Pick, o Talmud, o que é
o que ele sabe de Jesus e seus seguidores, ele supostamente teria ali uma citação que diz o seguinte, que são controversas, contestadas, mas elas falam, supostamente, elas falariam, mas não se tem certeza se essas passagens, se efetivamente, elas são corretas, até porque elas incluem informações que não estão de acordo com o que nós conhecemos de Jesus. Por exemplo, diz assim, nossos rabinos ensinaram que Jesus o Nazareno tinha 5 discípulos, e que eles eram Matai, Nakai, Netzer, Buni e Todá. Só que Jesus não tinha 5 discípulos, tinha 12. Então já começa a ter uma diferença. O mestre disse, Jesus o Nazareno praticou mágica e corrompeu Israel e o fez apostatar. A referência é Yeshu ben Peraia, discípulo de Peraia. Depois ele diz o seguinte, Jesus filho de Estada é Jesus filho de Pandira? E o Ravis Rizda disse, o marido era Estada e o amante era Pandera. Mas não era o marido Papos, filho de Judá, e a mãe Estada? Não, sua mãe era Miriam, que deixou seu cabelo crescer e que era chamada Estada. Como Medita diz acerca dela, ela era infiel a seu marido. Isso você vai ter em alguns lugares aqui nesse livro, o Talmud Shabbat 104, aqueles que nós estamos falando, no Sanhedrin 167. Nesse livro você pode encontrar do Jesus no Talmud, do Peter Schaeffer, mas vai ter que ler em inglês, tá bom? Pouca coisa existe em português, infelizmente. Mas pega esse livro, Jesus segundo o Judaísmo, da Beatriz Boutreau, há uma discussão sobre estes textos, chegando à conclusão que eles não se referem ao Jesus do Novo Testamento. Logo, mais uma inverdade. Jesus não é uma lenda. Mesmo aqueles que afirmam que ele teria sido filho de uma prostituta, que ele teria sido filho de um adultério, eles entendem Jesus como uma figura histórica e não uma lenda construída sobre 2 outros, Ben Estada, Ben Pandira e etc. Tá bom? Com relação a isso, a questão da virgem, etc., nós vamos retomar um pouco mais adiante. E nós estamos vendo aqui o chamado Novo Zeitgeist, né? O autor da apostila, o autor desse material, ele fala que Jesus, na verdade, é um recorte de vários mitos. Isso já foi totalmente refutado por Lane Craig, por vários outros autores. Isso é aquilo que nós chamamos de Zeitgeist, que saiu há muitos anos. Jesus era o filho de... a imagem de Horus, a imagem do touro, de Apis, etc. Ele fala isso na apostila também, de Atise, que ressuscita, que é filho de uma virgem e tal. O autor não se preocupou em ler as outras versões a respeito dessas personagens. Se contentou com aquela que lhe era mais favorável. Eu tive a oportunidade de alguns anos estudar os textos dos Vedas, e os textos falavam do nascimento de Krishna, o nascimento de Buda e etc. e outros, mostrando divergências. As tradições mais aceitas não têm nada a ver com o nascimento virginal. As tradições mais aceitas não falam, as traduções, os textos mais aceitos, mais autoritativos dos Vedas, não falam a respeito de nada daquilo que os proponentes do Zeitgeist apresentavam. Nada. Nada. A história egípcia de Horus, de Sete, de Osíris e etc. são muito diferentes. O Nun primordial, que nasce que é a água primordial, de quem nasce o lodo e de quem vão brotar os deuses primordiais e assim por diante. A ressurreição não é uma figura apenas dos egípcios, dos seus deuses, é a figura judaica. E isso daí é impressionante, que parece que o autor ele esconde a esperança judaica para poder atacar Jesus. Não é necessário isso. A esperança judaica da ressurreição, nós vemos isso na época já de Daniel. Nós vemos isso no próprio Talmud, que fala que ao 3º dia Deus trará de volta a vida a Israel, considerando ali a Akedah, o episódio da Akedah. Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Eu vou sugerir um outro livro para vocês aqui. Evangelho e Tradição Rabínica, do Michel Ramal. Você pode não acordar, você que está com dúvida, leia este livro, ele vai mostrar como muito do Novo Testamento está em cima da tradição judaica, e a questão da ressurreição também. Ele cita aqui as ideias do 3º dia. Dei uma lida no meu artigo que está lá, Tradições Judaicas e o Novo Testamento, também lá no academia.edu. Você vai ver que não existe a menor possibilidade de que Jesus seja um recorte de velhas tradições. Nós vamos voltar em outro vídeo, não dessa série, em outros vídeos, falando sobre isso também, Yeshua e as tradições e o Zeitgeist. Vamos lá, vamos passar para frente aqui. Supostas contradições. Essa aqui é muito interessante. Caifás não teria existido. O autor diz assim na apostila. Eu vou até ler aqui
porque eu não quero falar algo que não seja exatamente o que está escrito. Né? Depois de ele falar essas barbaridades falando sobre o Novo Testamento, dizendo que o Novo Testamento já foi considerado um livro não histórico, não, de maneira nenhuma. Aí ele diz assim na página 13, acho que é a página 13, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, página... o histórico, não esse bíblico. Não tem página. A página 13, sim. Tem paginação. Na página 13, ele diz assim, ó. Tá aqui. Quem é Caifás? Fora do Novo Testamento, este senhor não existe. E ele diz assim, por exemplo, o presidente do Sanhedrin na época não era Caifás, era Gamaliel, segundo neto do Ramban, Gamaliel, bisneto de Rabi Yehuda Hanassi. Então, uma confusão de datas aqui, uma confusão de datas tremenda. Mas eu não vou entrar nelas, eu quero nessas da questão de datas aqui. Primeiro, o seguinte, ninguém disse que Caifás era o presidente do Sinédrio, do Sanhedrin. É dito no Novo Testamento que ele era o sumo sacerdote. E dizer que ele não era, que não existia, é simplesmente desconhecer a história. A enciclopédia judaica, e isso eu faço questão de mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ele está aqui certinho para mostrar para vocês. A enciclopédia judaica, ela nos mostra, aqui, vamos lá, Joséfo fala diferente, né? E também a enciclopédia judaica fala diferente. Fala de uma forma muito diferente o que o nosso amigo aí está dizendo. Olha o que diz ali a enciclopédia judaica sobre Caifás. Eu vou ler para você aqui, traduzir para você a enciclopédia judaica. Caifás, uma palavra grega, no original hebraico, provavelmente Kifá ou Kif. Compare a Mishnah Pará 3.5. Opa! Na Mishnah Pará 3.5, a enciclopédia judaica, escrita por Richard Gottheil e Samuel Krauss, em 1906, são autores judeus, a Jewish Encyclopedia, fala para você dar uma olhada na Mishnah Pará 3.5, que dá o nome dele como Kofa. Kofa quer dizer Hakof, ou cabeça de cavalo, cabeça de macaco. Por quê? Porque ele se opôs a uma legislação chamada Mishnat Hassidim, e fizeram um trocadilho com o nome dele, colocando o nome dele de cabeça de macaco. E ele era genro do sumo sacerdote Ananus ou Ananás, que está escrito lá em João. E Joséfo corrobora. A enciclopédia judaica não diz que Caifás não existiu. Né? E aí ele fala a respeito do seguinte aqui, ó. Olha só que interessante. Lá no final, ele foi colocado no poder no ano 16. No ano 16. Por Valério. Foi colocado no poder. Ao tirar o seu sogro Anás, ele foi colocado no poder. E ao ele ser colocado no poder, ele passa a ser o sumo sacerdote até o ano 36, quando Vitélio, sucessor de Pôncio Pilatos, narrado por Flávio Joséfo, o retira, por ele ser extremamente bravinho, né? Muito estressado. E aí ele foi substituído por Jonatã, que era também filho de Anás, um dos filhos de Anás também, né? E talvez fosse cunhado de Caifás. Tá? Por isso mesmo que ele pertencia à família sumo sacerdotal, e Joséfo também fala a respeito de Anás, quando ele está, Jonatas, melhor dito, Alexandre, quando eles estão julgando Pedro, Paulo, nas figuras de Atos dos Apóstolos. De onde foi que esse autor, esse moço, esse rapaz da apostila, esse autor dessa apostila, tirou que ele não existia? Que Joséfo não existia? Desculpe, que Caifás não existia? Não apenas isso, mas no tratado no Yevamot, eu cito ali para vocês, vou colocar de volta aqui, colocar aqui de volta para vocês. Opa, a janela tá aqui. Olha ali, assim, ó. Na Mishnah Pará 3.5, ele é mencionado. No Talmud Babilônico Yevamot, né, no Yevamot 15b, ele também é mencionado, dá o nome dele de Kefá. Na Tosefta do Tratado Yerushalmi, do mesmo tratado, o Tratado Yevamot,
do Tratado de Jerusalém, do Talmud de Jerusalém 1:6, ele também aparece. Joséfo narra e fala a respeito dele no livro 18 da Antiguidades Judaicas. De onde foi que o nosso autor disse que ele não existiu? Você começa a perceber daí que existe algum problema aqui nessa apostila que vocês estão recebendo por aí. Más informações com relação ao Novo Testamento, péssimas informações com relação à história de Jesus e informações mentirosas, declarações mentirosas relacionadas a contextos também do Novo dessa época, tá bom? Caifás existiu. E o ossuário que foi encontrado de Caifás, não sabemos se é o mesmo sumo sacerdote, mas o nome está ali, da família de Caifás. Nós não sabemos se é o sumo sacerdote. Não existe um ossuário, mas se é o sumo sacerdote, os estudiosos estão discutindo ainda. Então percebam, a história dos sacerdotes, ela é descrita pelo próprio Talmud, é descrita na listagem dos sacerdotes de Flávio Joséfo, dos filhos de Anás, está ali o segundo, o genro, um dos genros dos sacerdotes que vieram da linhagem de Anás, um deles, Yosef Caifá, ou Yosef Kefá. Então, assim, a informação que Caifás não existiu, ela é mentirosa, ela é frontalmente, totalmente mentirosa. E o julgamento de Jesus? Esse aqui é um tema bastante, eu vou passar muito rápido por ele aqui, que nós vamos fazer um outro vídeo somente sobre os aspectos do julgamento de Jesus. O Sinédrio tinha autoridade para condenar alguém à morte? Sim, ele tinha. Não é verdade que a partir do ano 62 ele perdeu a autoridade. Aqueles temas que estavam relacionados à legislação judaica, eles tinham plena autoridade. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são historiadores e também aqui, Haim Cohen, ex-presidente da Suprema Corte de Justiça de Israel, profundo estudioso da história do direito de Israel. Ele fala que o Sinédrio tinha sim autoridade para julgar, inclusive penas de morte, de crimes que fossem de acordo com a sua jurisdição, que era o período, que eram crimes de blasfêmia. Crimes de blasfêmia. Ele contém uma posição bem interessante a respeito do papel do Sinédrio aqui, que nós vamos discutir em outro vídeo, não relacionado com a discussão que nós estamos falando aqui. Entendeu? Eu estava lendo, eu li aqui esse livro fantástico, livro muito bom, embora não concorde com tudo isso, com tudo que ele diz, porque, veja só, por que é que eu digo isso e eles dizem a mesma coisa? No Talmud Babilônico, no Tratado Sanhedrin 32:1, diz o seguinte: os casos de direito penal passíveis de receber pena capital. Se o Sinédrio não tinha autoridade para condenar ninguém à morte, como é que eles tinham legislações que diziam que poderiam ser julgados de determinada maneira ou não? Como está no Sanhedrin 32:1. É contraditório. Mas o que eles dizem, e aí é verdade, que eles dizem assim, qualquer coisa que fosse por pena capital não poderia ser julgado em dia festivo nem em vésperas de festividades. O que acontece é que, assim, aí o autor dessa apostila, ele faz um joguinho e ele conta metade da história. O Sinédrio não poderia se reunir, nem tinha autoridade para se reunir ou tratar casos de direito penal que pudessem levar à morte na casa do sumo sacerdote ou em qualquer outro lugar que não fosse o Lishkat Hagazit, que era o seu recinto oficial. Entende? Então eles tinham o poder de julgar pena de morte. Não é verdade que a partir do ano 62 eles perderam, mas eles faziam isso no Lishkat Hagazit, que era o local onde eles deveriam julgar, onde eles tinham a jurisdição de julgar penas capitais. Tá? Não podiam também se julgar pena capital à noite, isso é fato, isso é verdade. E aí esse autor, o Cohen, o Haim Cohen, vai discutir aqui a respeito de uma possível segunda interpretação e possível interpretação relacionada ao papel do Sinédrio, que vem com uma outra afirmação do nosso missivista. Ele diz: o Sinédrio não poderia condenar ninguém. Quando o Evangelho diz que ele condenou alguém à morte, ele está errado, porque o Sinédrio não poderia condenar ninguém à morte. Primeiro ponto é esse que eu já citei, ele poderia. Segundo, é que em nenhum lugar do Evangelho diz efetivamente, quando você entende, e aqui tem uma discussão tremenda desse autor, que é um judeu sem nenhum tipo de amor por Jesus nesse sentido, né? E o estudo da língua do Novo Testamento dá a impressão
passa, não a impressão, mas nos leva à certeza de que no único lugar em que aparece dizendo que ele era réu de morte, que é no livro de Mateus, no livro de Marcos, melhor dito, o que está escrito ali é uma observação casual e não uma declaração de sentença de morte. Lucas não fala que ele era réu de morte, que ele era condenado à morte. João não fala. Mateus utiliza a expressão que nitidamente é uma declaração das pessoas que ali estavam e não uma declaração judicial, uma pena e nem uma sentença. E Marcos, o texto também pode ser lido dessa mesma maneira, de acordo com os cânones da língua grega, com a sintaxe da língua grega. Você vai encontrar ali, então, que eles estavam, o que foi descrito, não há uma declaração de que o Sinédrio condenou à morte. E aqui eu partilho da opinião do Haim Cohen, que o Sinédrio não estava tratando de condená-lo à morte ali. Eu deixo para um outro vídeo dizer qual é a posição dele e qual a minha posição a esse respeito. Mas eles não estavam na casa do sumo sacerdote para condenar Jesus à morte. Nem mesmo a ida para prender Jesus Cristo foi naquela noite, na verdade, foi uma iniciativa do Sinédrio. Eles iriam prendê-lo em algum outro momento, queriam, etc. Mas o fato de que Pilatos o recebeu pela manhã e já estava com tudo pronto para o julgamento, demonstra que a iniciativa da prisão de Jesus não partiu do Sinédrio, que não tinha autoridade para requerer uma guarda romana. Partiu do governo romano. Partiu do governo romano que sentiu-se ameaçado por Jesus, por Yeshua. De alguma maneira, então, o Sinédrio interveio. De que maneira o Sinédrio interveio? E o Sinédrio vai interferir, o sumo sacerdote, o Sinédrio, os anciões, etc., de uma maneira muito interessante na posição do Haim Cohen, que eu vou falar para vocês no outro vídeo e deixar para que vocês não vou dizer que ela é certa ou ela é errada, mas vou deixar para vocês examinarem e pensarem por vocês. Mas de qualquer maneira, qualquer uma delas destrói esse argumento do nosso missivista de que o Sinédrio não tinha autoridade e de que o Sinédrio condenou Jesus à morte. O Sinédrio, embora tivesse autoridade, ele não foi o responsável por prender Jesus, mas ele fez um plano para ter sob seu controle o que aconteceria com Jesus. E depois eu falo para vocês o que está ali. E o julgamento em Pessa? De fato, como eu falei ali agora, Tratado Sanhedrin 32:1, não era possível se julgar alguém que passível de morte nas vésperas de feriado. E isso tem a ver com a razão pela qual eles foram ali para o Sinédrio naquela noite, que não era julgamento. Uma grande maioria dos estudiosos hoje, esmagadora maioria dos estudiosos, entende que não era um julgamento, ou aqueles que entendem que era um julgamento totalmente ilegal, contrário à legislação e à norma jurídica vigente naquele período. Alguns entendem que está relacionado à chamada ordem do momento, um conceito jurídico judaico antigo que seria a ordem do momento, embora o Haim Cohen diga que não conhece muito bem, não se reconhecem exemplos dessa ordem do momento. A ordem do momento pode, e nós vamos ver exemplo disso muito posteriormente no Talmud, a ordem do momento pode fazer com que o presidente do Sinédrio, ou o sumo sacerdote, ou a autoridade do Sinédrio, ela passe por cima da ordem vigente, da Torá, da lei, e estabeleça certos princípios casuísticos e maneira e processos que vão valer para aquele momento especificamente, tá bom? Por isso, há uma discussão acadêmica, mas as duas explicam de uma maneira muito clara que ou Jesus foi julgado de uma maneira contrária à lei. Alguns pensam que, inclusive, o tribunal não era composto ali por fariseus, que eram mais restritos, que também tinham aceitavam a legislação oral, mas apenas por saduceus, que estavam presos, se atinham apenas à legislação escrita, que não tem nada, não proíbe dias de festa, não proíbe absolutamente nada. Porque na Torá, quando fala a respeito de julgamento, não diz absolutamente nada de não poder julgar nos dias de festas. Então, alguns dizem que seriam saduceus. Outros dizem que não tinha nada a ver com um julgamento, que era um procedimento investigatório e que ali eles estavam tratando de investigar Jesus, talvez a pedido do próprio procurador romano, ou por outra razão, que é a que o Haim Cohen diz, e por surpresa, eu quero deixar para uma outra situação. De qualquer maneira, nessas três possibilidades, o Sinédrio não estava... em duas posições, o Sinédrio não estava julgando, e numa outra estava julgando de uma maneira ilegal. E daí o julgamento de Jesus ter sido uma peça processual completamente construída dentro da ilegalidade, como defendem alguns autores, como Wigler e alguns outros autores também. Fato é que o julgamento e condenação ocorreram
na manhã seguinte, no dia seguinte, nas mãos não do Sinédrio, mas de Pôncio Pilatos. E aqui vem um outro muito interessante, né? O costume de soltar um prisioneiro. O missivista diz assim: nós judeus nunca tivemos esse costume. E quem disse no evangelho que era costume dos judeus? Quem disse que pelo evangelho que era costume dos judeus? O texto bíblico diz que é costume. É costume. Isso não significa que era costume dos judeus. Nós temos evidências de que imperadores faziam essa comutação de penas em algumas situações. Nós temos alguma evidência, inclusive na Mishnah, de que havia uma possível evidência, e quem cita isso é o David Flusser, não é nenhum autor cristão, o David Flusser, que a Mishnah, em alguns lugares, ela pode ser interpretada, principalmente em um determinado trecho. Vou pegar aqui para vocês a citação do Flusser. Vou pegar aqui, que eu deixei ela separada aqui do Flusser. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Mais adiante. Aqui, ó. Vamos olhar aqui. Então você vai ter dizendo o seguinte: no tratado Pesachim, 91:1, é dito o seguinte, que você não se confia na promessa do governo não judeu sobre prisões, mas apenas na promessa do governo judeu. Sinal de que a promessa era individual, casual e arbitrária, e não uma instituição permanente como uma anistia anual. Então, o Flusser, utilizando essa ideia, ele diz que o que nós temos aqui é que era uma decisão do governador se ele iria utilizar aquele feriado Pêssar para soltar ou não. E as pessoas, não apenas os judeus, mas onde eles governavam, as pessoas podiam solicitar que alguém fosse solto naquele tempo. A ideia de Barrabás, que o autor também do texto diz voluntariamente dizer que na verdade era apenas o filho do pai, que era o próprio Jesus, é completamente destituída de propósito. Por quê? Porque embora existam alguns manuscritos que falem de Jesus Barrabás, Jesus filho do pai, o autor, quem conhece nomes bíblicos da Palestina naquela época, sabe que o nome Yeshua era extremamente comum. Entretanto, a evidência textual, ela favorece o fato de que não a omissão do nome Jesus. Então ninguém sabe qual era o nome de Barrabás, apenas o conheciam pelo seu epíteto, talvez como sendo uma característica que existia naquela época, que era apagar o nome, como alguns dizem que se fazia com Jesus, porque ele era um bandido, um zelote, uma pessoa que era tão mal vista, que até eles evitavam de pronunciar o seu nome. Não tem nada a ver com Jesus, Barrabás. Barrabás não tem absolutamente nada a ver com Jesus. Há um antagonismo dentro do texto, da estrutura literária da narrativa, que não permite de nenhuma maneira, na boca do romano, do pretório romano, que não permite de maneira nenhuma que eles sejam identificados como sendo o mesmo. Mais um erro voluntariamente feito pelo nosso missivista. Vamos parar aqui para o final. Nós estamos agora no final já. Deixa eu ver se é isso. Exatamente, aqui nós o último, eu gostaria de falar para vocês, que é Mateus 27 e Salmo 22. O autor diz assim que lá no Salmo 22, Jesus quando fala em Mateus 27, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani, ele errou porque isso não é o que está no Salmo 22, verso 7, ou verso 2, melhor dito, porque no Salmo 22 está escrito Eli, Eli, lama sabachthani, que é a desamparar, porque o Senhor não está do meu lado, e etc. E por isso, então, voluntariamente, eles colocaram ali ao contrário Jesus, falando algo que não tinha nada a ver com o que está no texto bíblico. Mas ele esqueceu da tradução aramaica. Olha aqui, eu coloquei para vocês aqui o Targum do Salmo, o Targum Tehillim, e ali está exatamente sublinhada ali com um círculo, está a expressão sabachthani, que é o equivalente aramaico do verbo shabak, um dos possíveis equivalentes aramaico do verbo azav, que é de onde vem azavatani. Percebe? Então você tem ali no hebraico, no aramaico, Eli, Eli, você vê mais cinhas ali no cantinho, você consegue ver ali, né? Deixa eu pegar aqui, você consegue pegar aqui, ó, Eli, Eli, Eli aqui, Eli em um manuscrito, ou outro, uma variante, Eloi, Eloi, Matol, Ma, Shabachthani,
Matul ma shbaktani. Então você tem, a única coisa que não está na boca de Cristo é o Matul ma, que ele pergunta por quê, é trocado por lema sebactani, de acordo com o hebraico. De acordo com o hebraico. Então, uma pessoa que está ali por morrer, pronuncia uma expressão e mescla duas línguas, a língua do texto e a língua falada, e você diz que isso é falsidade? Isso é uma informação incorreta, meu amigo. Uma informação incorreta. Então você percebe? O Targum, a tradução aramaica, provavelmente corrente na época de Cristo, na época de Jesus, traz a expressão shbaktani. Shbaktani, na verdade, que vai ser traduzido no grego por shabaktani, com ri. Então não é nenhuma invenção. Não é nenhuma invenção. Cuidado com o que vocês estão lendo nessa apostila. Por fim, eu quero apenas falar a respeito da Septuaginta. E eu vou tirar aqui para vocês, para nós voltarmos ali. Ok? O autor faz uma tremendo tour de force, né? Ele faz uma crítica muito pesada ao David Stern, que no primeiro volume, nas primeiras edições desse comentário judaico do Novo Testamento, haveria citado Rashi como dizendo, com relação a Isaías 7,14, que Rashi havia dito que ali uma virgem que não tinha tido contato com mulher, com homem, etc. E ali o nosso Criador estava conosco, a nossa rocha, etc. De fato, o Stern fez isso, ele colocou. Mas vejam que na edição mais nova, o Stern retirou, nas edições ele retirou, e ele colocou uma nota aqui no final, página 931, exatamente, 931, aqui do seu comentário, um apêndice no seu comentário, e ele diz o seguinte: conforme disse no início do página 7, fico constrangido pelo erro não corrigido nas 4 primeiras edições deste comentário em que citei erroneamente o que Rashi escreveu. A virgem, Alma, ficará grávida e dará à luz um filho, e eles o chamarão Immanuel. Isso quer dizer que o nosso Criador estará conosco, e este é o sinal, quem o conceberá será uma menina, Nara, que nunca teve relação com o homem, o Espírito Santo terá poder sobre ele. Acontece, diz aqui o Stern, acontece que confiei no comentário The Prophet Isaiah, o profeta Isaías, escrito pelo hebreu cristão Victor Buxbazen. E aí o erro está nesse outro cristão. Ok, existem algumas pessoas que citam de forma incorreta, como o nosso missivista está citando várias coisas de forma incorreta também, eu estou demonstrando para vocês. Presumi que em seu comentário sobre Isaías 7,14, página 150, ele tivesse apresentado uma tradução exata do comentário de Rashi e que citara corretamente o Mikraot Gedolot como a fonte do mesmo. Considera-se o Mikraot Gedolot a edição definitiva do texto maçorético do Tanar, de Daniel Bomberg, publicou em 1525, junto com uma coleção de comentários sobre o assunto, entre eles o de Rashi. Na verdade, o texto hebraico de Rashi, conforme aparece no Mikraot Gedolot, diz algo bastante distinto e muito menos aprovativo do ponto que faço em Isaías 7,14. Armar quer dizer virgem. A seguir, a tradução literal do que Rashi comenta no Mikraot Gedolot diz assim: Isaías, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eu vou pular o que está escrito aqui, mas o que é a parte mais importante, ele no final diz: esse nome quer dizer que Deus está conosco. E esse é o sinal de que após Anarra, que nunca profetizará de fato em toda a vida, e de que com ele o Filho virá o Espírito Santo. Né? Isso foi dito no Tratado Talmúdico Sotá, e ele se aproximará da profetisa. Jamais encontramos uma esposa de profeta que seja chamada de profetisa, a não ser que ela profetize. Alguns entendem que a passagem se refere a Ezequias, mas isso é impossível. Descobrimos ao contar dos anos que Ezequias nasceu 9 anos antes do início do reinado de seu pai. E alguns interpretam isso como sinal de que ela era um alma para quem não era apropriado dar à luz, ou que com a palavra hebraica ruiá, traduzida de forma distinta, a alma não era apropriada para dar à luz, isto é, ela era muito jovem. Né? E aí ele fala aqui, o nosso amigo o Stern, ele diz: lamento ter interpretado o Rashi equivocadamente. No entanto, mesmo sem o parágrafo de Rashi no início dessa nota, nas edições anteriores, etc., acredito que o ponto que apresento nas páginas 29 a 31, em que se entende o termo Alma de Isaías 7,14 como uma virgem, continua convincente e eu concordo com ele. A Septuaginta traduz Alma por Partenos, e o autor da apostila diz: mas Partenos não significa virgem. Quem disse isso que significa? Todas as vezes. Claro que não. Essa é aquilo que nós chamamos de falácia do sentido único. O autor está nos acusando de algo que nós desprezamos, que é a falácia do sentido único. Todo e qualquer exegeta do texto sabe que nós não podemos fazer
afirmativa de que sempre que um texto aparece ele vai ter o mesmo significado. Isso é falácia da raiz, falácia de sentido único. Qualquer exegeta sabe disso. Então, partenos, isso está nos dicionários teológicos, partenos no grego, ele traduz o hebraico alma, traduz naará, traduz betulá, e ele tem multiplicidade de sentidos, ele tem um campo semântico amplo, em que ele aparece como tradução das palavras para virgem, no sentido do ambetulá shilamayá, ou para um alma, também, sempre com sentido etnicamente virgem. E aí o autor cita o fato de que lá Tamar, mesmo após ser violentada, continuou sendo chamado de partenos, no texto grego. Partenos traduz ali nará ou nará, como você preferir a pronúncia, nará, que é jovem. E qual é o objetivo do autor ao continuar utilizando partenos e não mudar para outra pessoa? É acentuar a sua idade, ela era jovem. O texto hebraico não mudou a forma de chamá-la, e o texto grego tampouco. Por quê? Porque a palavra partenos significa virgem, mas também significa jovem. E o que o autor faz aí no texto dessa apostila é basicamente cometer uma falácia chamada falácia do sentido único, utilizando como argumento irrefutável algo que não é irrefutável e que apenas demonstra o seu parco conhecimento de exegese e de hermenêutica. Por isso eu convido você, e eu termino com isso aqui, talvez tinha alguns outros aspectos relacionados à Septuaginta, com relação à viabilidade e autoridade da Septuaginta, né? A autoridade da Septuaginta, ela é principal para a Torá, mas é óbvio, ela não é comprobatória. Para nós hoje, ela não é comprobatória no sentido de determinar um texto. Mas para os tempos da Bíblia, os tempos do Novo Testamento, os tempos do período da história do Novo Testamento, eu fico assim para como chamasse Novo Testamento, o Brit Hadashah, da Brit Hadashah, ela era, porque era um texto comum, tanto assim que posteriormente, e aí o autor vai dizer, não, porque esse período, o que está aqui nós estamos vendo são inclusões cristãs posteriores. Não, amigo, não é verdade. É tanto assim que os próprios líderes judeus da época, posteriores, ali depois à época de Jesus, eles mandam criar a versão de Teodócio, e a de Símaco e Áquila, 3 outros que eram textos que foram mudados, transformados, retiradas certas expressões, transformados o livro de Daniel e também algumas citações de Isaías e outras citações também. Por quê? Porque no texto da Septuaginta que era utilizado naquele tempo, a palavra ela dava lugar à interpretação cristã. E mesmo que não houvesse ali partenos, e mesmo assim, não é partenos que nos dá essa indicação. A própria palavra armá, de acordo com Cyrus Gordon e os grandes estudiosos das línguas cognatas e do próprio texto hebraico, ela significa virgem. Também, assim como betulá, acentuando aspectos diferentes. E nós vamos voltar a isso num outro também. Queridos, um grande abraço para você. Vocês viram que nós levamos 1 hora aqui nesse vídeo, levamos 1 hora. Eu não consigo tirar aqui, colocar na metade, 20 minutos, 30 minutos, porque o vídeo acaba perdendo conteúdo. Mas assim, eu espero que tenha sido de proveito, que seja de proveito para você esse estudo introdutório. Vocês viram que nós temos muita coisa a ser dita. E não tenham medo. Essa apostila, esse texto, ela não contém respostas, não contém argumentos irrefutáveis. Ao contrário, ela também pode ser respondida de uma maneira muito calma, muito tranquila, muito... como é que eu posso usar um termo? Muito fidedigna ao próprio texto. Então fiquem tranquilos, não se exasperem e vamos juntos nesse projeto, nesse grande declaração que é a de que nós encontramos o Messias. Shalom, Velehitraot.